O mundo é palco de grandes transformações. Dia após dia, a evolução alcança novos horizontes, que revelam realidades imprevisíveis e desafios que sequer conhecemos. Planejar o futuro não é uma tarefa simples. Atuar neste mundo em que novos caminhos são revelados a cada passo, também não. Mais do que nunca, precisamos nos preparar para nos adaptar a essas novas realidades. E para isso, precisamos de um novo olhar, recombinar todos os conhecimentos construídos até aqui para superar os desafios que ainda estão por vir. Precisamos de uma formação que desenvolva competências, não só para nos adaptarmos ao novo, mas também para criarmos o futuro que desejamos. É por entenderem essa realidade e por atuarem na linha de frente da inovação no ensino superior que a brasileira PUC-Paraná e a americana Kent State University criaram o American Academy. O programa de graduação inédito no Brasil insere o estudante em um contexto de formação ampla e humanística, sem depender da decisão de qual carreira profissional seguir na hora da matrícula. Os 2 primeiros anos são ofertados na PUC-Paraná, em inglês, por professores da Kent State University, seguindo um estilo de ensino que vai muito além da sala de aula. Após este período, o estudante estará preparado para escolher qual caminho seguir para concluir a sua formação, com mais de 300 opções de cursos, no Brasil ou nos Estados Unidos. Eu vim para Kent porque, como eu disse, eu sou aluna de design de moda e Kent é a 3ª melhor universidade de design de moda dos Estados Unidos. A Kent State é uma universidade que te dá várias oportunidades de se envolver além da sala de aula. Eu fui fazer um programa de mobilidade acadêmica em Genebra, na Suíça. Visitei mais de 10 países na Europa durante esse programa. No semestre seguinte, eu passei 6 meses estudando e estagiando em Washington, D.C., a capital dos Estados Unidos. Esta parceria com a Kent State University coloca a PUC-Paraná à frente no cenário da educação brasileira. O mundo está repleto de horizontes e todos eles podem estar aqui, ao seu alcance. Saiba mais sobre a American Academy e as possibilidades para uma formação global em pucpr.br/American Academy. American Academy. The horizon is over here. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos no nosso bate-papo. Eu sou a Marion, do American Academy. Hoje estamos aqui com a Marina, com a Maria Beatriz também, do American Academy. E temos uma participação bem especial também hoje da Manu. A Manu, aluna do American Academy, vai compartilhar um pouco aí da experiência. E pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje é bem um bate-papo informal mesmo. A Marina vai explicar o American Academy no final da apresentação. Quem quiser se sentir à vontade, abre a câmera, ou se quiser, manda as perguntas no chat, ali eu vou respondendo também, tá? E vamos entender um pouquinho mais, né, sobre esse curso tão inovador, né, da PUC, parceria com a Kent State. Então, eu estou bem feliz que eu já vi alguns aí que eu já estou conversando, então que bom que deu para vocês entrarem. E aproveitem o bate-papo e a gente vai tirar todas as dúvidas, tá bom? Obrigada. Obrigada, Marion. Boa noite, pessoal. É muito bacana estar aqui nesse momento com vocês, né, para compartilhar um pouquinho mais sobre a American Academy e todas as possibilidades, né, que ele oferece. A gente fala, né, gente, às vezes tem muitos jovens que têm aquele sonho, aquela vontade de estudar fora do Brasil e às vezes não sabem nem por onde começar, né? Então, o American Academy, ele traz exatamente isso, né? Uma forma estruturada que o aluno possa estudar numa universidade norte-americana, né? Mas hoje a gente vai fazer um bate-papo, né? A Manu daqui a pouco vai fazer um bate-papo com a gente. A Manu, ela ingressou no começo do ano, tá nessa trajetória, né? Ela tem o objetivo de ir para Kent State no final do ano que vem, porque 2 anos passam muito rápidos, né? Então, eu vou primeiro contextualizar um pouquinho, né? Falar um pouquinho como o programa funciona e depois a gente faz esse bate-papo, deixa maior tempo, né? Para a gente conversar com a Manu, para ela falar, né? Como que ela tá, como que foi para ela, como que ela descobriu, como foi o processo seletivo, como que tá sendo essa experiência, né? Então, a gente vai ter um bate-papo bem legal. Pessoal, fica bem à vontade para colocar perguntas no chat também. A Mariam vai estar colocando os nossos contatos, tá? Vai ter o WhatsApp, vai ter o site, enfim. Para quem quiser, desde já, eu já convido para entrar em contato com a gente. A gente pode estar agendando também uma reunião personalizada, individual, presencial na PUC, ou através de uma reunião online. Então, contem com a gente. Eu acho que essa é a primeira mensagem que eu quero passar para vocês. É assim,
tá com dúvida, quer saber especificamente de um curso, contem com a gente para a gente poder esclarecer para vocês, tá? Gente, falando um pouquinho do American Academy, e antes de falar do American Academy, eu sempre gosto de comentar um pouquinho da diferença das universidades brasileiras para as universidades norte-americanas. A gente tem uma grande diferença, né? E qual que é essa diferença? É que aqui no Brasil, né, o aluno, quando ele sai do ensino médio, quando ele está no terceiro ano do ensino médio, né, ele já tem que decidir que profissão que ele vai escolher, vai preencher uma ficha de inscrição no vestibular, marcar o curso, né, que ele vai fazer, o que ele vai fazer para o resto da vida, né, e daí ele ingressa num curso dentro da universidade, né, e tem sempre um foco muito estreito naquela área profissional, naquela área técnica. Nos Estados Unidos, gente, já é um pouquinho diferente, porque nos Estados Unidos o aluno primeiro ingressa na universidade e depois escolhe o curso. Por quê, gente? Porque os 2 primeiros anos, eles servem como base para qualquer profissão, para depois você se aprofundar na tua área, né, profissional, na tua área específica. Então, são 2 anos, gente, que os alunos têm diversas disciplinas, que a ideia é primeiro ampliar os horizontes, né, ela é ter uma visão geral, entender um pouquinho como a sociedade mundial está hoje, né, que vai dar essa base para ser um profissional do futuro, um profissional globalizado, né? Então, ele tem, essa é a grande diferença. E aqui, gente, eu gosto de trazer um pouco de uma curiosidade, né? Por que o modelo brasileiro de universidade é tão diferente do modelo americano, norte-americano? E isso, gente, vem um pouquinho da história, tá? O modelo nosso modelo de universidades, ele vem da França, logo depois da Revolução Industrial. Por isso que ele é profissionalizante. O aluno, ele ingressa na universidade, né, e tem um foco muito estreito naquela área técnica, naquele curso. O modelo dos Estados Unidos já é um pouquinho diferente, já vem da Grécia. Por quê? Lá eles dizem que antes do aluno se aprofundar, né, na área técnica, ele tem que ter uma série de conhecimentos para ser uma pessoa culta. Eu gosto de contextualizar isso um pouco, até para vocês entenderem, né, por que é tão diferente esse modelo, o modelo brasileiro do modelo americano. E por que eu falo isso, né, gente? Porque o American Academy é um curso da PUC Paraná, em Curitiba, com a Kent State University, em Ohio, nos Estados Unidos, e a ideia dele é trabalhar com esse modelo, né? Esse modelo que o aluno ele ingressa na universidade antes de escolher o curso e vai ter essas disciplinas amplas, né? O American Academy ele é um curso inédito, a gente fala que é um curso inédito na América Latina, né? Porque a gente não tem conhecimento de nenhum curso parecido com 2 universidades, né? Simultaneamente. A gente fala da América Latina, mas no mundo a gente sabe que tem uma universidade da Malásia com a Inglaterra que é um pouco parecido, que são 2 universidades, né? Que oferecem. Né? Então é muito bacana, a gente gosta de fazer esses bate-papos, até para explicar o passo a passo de como funciona, né? O American Academy iniciou lá em 2018, né? Então a gente já tem uma longa trajetória, né? De 7 anos, né? Já estamos com alunos formados nesse segundo ciclo, enfim, então é bem interessante. Mas, né, agora vamos para um pouquinho do passo a passo, de como funciona o American Academy, depois o processo seletivo, um pouquinho dos valores, falar um pouquinho da Kent State, e depois vamos para um bate-papo com a Manu para ela passar as experiências dela. Eu vou compartilhar minha tela aqui, gente, para a gente ficar mais claro, para a gente conseguir visualizar, tá? Então, vamos lá, gente. Como que funciona no American Academy? No American Academy, quando o aluno ingressa no American Academy, ele é um aluno simultaneamente, um aluno da PUC e um aluno da Kent State. Ele é matriculado nas 2 universidades simultaneamente, né? Então, a Manu, por exemplo, que está aqui, hoje ela é aluna da PUC Paraná e também da Kent State. Ela é matriculada nas 2 universidades, tá? Como eu comentei, né, gente, no modelo norte-americano, a gente tem esses 2 primeiros anos que servem como base para qualquer profissão, né? O nome desse modelo se chama Liberal Arts Education, General Education, né, college, que é super difundido nos Estados Unidos, né? E como que funciona no American Academy esses 2 primeiros anos? Então, esses 2 primeiros anos, eles acontecem na PUC Paraná, em Curitiba, tá? Porém, gente, com todos os professores da Kent State. Então, os professores, eles vêm durante esses 2 primeiros anos presencialmente para o Brasil para dar as aulas para os alunos do American Academy. Então, nesses 2 primeiros anos, gente, é a mesma coisa. Em vez do aluno ir para Kent State, ir para os Estados Unidos, a gente que está trazendo os professores para cá, né? Ele vai ter as mesmas disciplinas com os mesmos professores do que ele fosse lá para Kent State, né? Então, a gente trabalha com os professores com a matriz curricular
da Kent State. E como que funcionam as aulas durante esses 2 primeiros anos, né? As aulas, elas são modulares. Os alunos têm uma disciplina por vez, tá? Por quê? Vem um professor presencialmente para cá, né, para o Brasil, para dar aula, dar aquela disciplina durante 3 a 4 semanas. Ele retorna para os Estados Unidos, vem o próximo professor, tá? Então, diferente de hoje, né, que a maioria dos cursos é semestral, você tem lá na semana lá 15 disciplinas, aqui a gente tem uma por vez, né? A cada 3 a 4 semanas você vai ver aquela disciplina, tá? Todas as aulas em inglês, gente, lembrando, né? Eu vou explorar um pouquinho mais no bate-papo com a Manu sobre as disciplinas, sobre os professores, mas 98% dos professores nunca vieram para o Brasil antes, então eles não falam nem bom dia em português, então todas as aulas em inglês, tá? Vou falar um pouquinho, né, que disciplinas que os alunos têm durante esses 2 primeiros anos, gente. Tem disciplinas de diversas áreas do conhecimento. Aqui, para dar alguns exemplos, né, os alunos têm aula desde micro e macroeconomia, como global health, como comunicação, política, negociação, gerenciamento de conflitos, empreendedorismo, né? São disciplinas que exatamente a ideia é você ter uma visão macro, para que independente de qual profissão você for, ela vai ser essencial para a tua vida, né? Então, eu vou explorar um pouquinho mais essas disciplinas, mas a ideia é exatamente isso, que você tenha uma visão do macro, entenda um pouquinho como que a sociedade global está hoje, por que ela está dessa forma, né? Para depois você se aprofundar na tua área técnica, tá? O que é legal? Nesses 2 primeiros anos, os alunos, além das disciplinas com os professores da Kent State, eles também vão ter diversas atividades extracurriculares. O que são as atividades extracurriculares, gente? São oportunidades dos alunos vivenciarem as profissões. Como os alunos eles ingressam no American Academy sem necessariamente escolher um curso, são essas atividades que eles vão te ajudar a você se descobrir, a se conhecer um pouco mais as profissões, né? Então, vou dar alguns exemplos. Os alunos do American Academy já foram nos laboratórios da PUC para fazer algumas atividades. Então já foram no laboratório de farmácia, foram desenvolver um comprimido, como foram no laboratório de mecatrônica, foram desenvolver um robô, como foram no laboratório de jornalismo e foram fazer um podcast, né? É bem hands-on, bem colocar a mão na massa. Tem outras atividades, gente, que a gente faz visitas técnicas a empresas, né? Então, os alunos já foram na Volvo, né, conhecer a fábrica, foram na fábrica da La Violeteira, foram fazer uma visita técnica no Porto de Paranaguá, que é o 2º maior porto do Brasil, né? Então, a ideia também é se colocar naquele lugar e falar, como que eu me sinto aqui, né? E a gente tem vários bate-papos também com profissionais, gente, que a ideia é um pouco dessa inspiração, né? O que aquele profissional está fazendo hoje e qual foi a trajetória dele. Então, essas atividades, elas dão exatamente aos estudantes aquela necessidade de, deixa eu me conhecer um pouco melhor, né? Deixa eu conhecer sobre as possibilidades. Por mais que eu sempre falo para os calouros que entram, gente, por mais que você já tenha um curso, né, em mente, é legal você conhecer outros cursos, porque a gente fala, gente, é muito importante saber o que você gosta, mas também é muito importante saber o que você não gosta, né? Então, as atividades extracurriculares vão dar essa possibilidade e a possibilidade de autoconhecimento. Eu gosto de engenharia mecânica, mas eu também gosto de jornalismo. Legal, gente, né? Você não precisa gostar de uma coisa só. Então, é bacana que você tenha essa possibilidade durante esses 2 anos de ter esse amadurecimento, de ter esse autoconhecimento e também informação sobre as profissões, né? Então, durante esses 2 primeiros anos, você também vai ter essas atividades que vão te dar esse apoio para você escolher mais assertivamente, né, a tua carreira. E o que nós temos também, né? A gente também tem o Advisor Session. O que é o Advisor Session? São sessões de aconselhamento individual com os alunos da parte acadêmica, tá? Então, a gente tem um advisor lá no American Academy, que é a Valesca. Os alunos fazem reuniões periódicas e individuais, né, com o advisor, que exatamente o aluno, o estudante junto com o advisor, vai montar o plano do que você vai cursar depois desses 2 anos. Estou interessado, vou dar um exemplo, né? Estou interessada em fazer psicologia. Ela vai falar, nossa, mas vamos conhecer um pouquinho como é a psicologia aqui no Brasil, como que é a psicologia nos Estados Unidos, né? Então, junto com você não está sozinho nessa jornada, né? Junto com você, vocês vão fazer um plano do que vocês vão estudar
depois desses 2 primeiros anos, né? Então, o que que é bacana, né? Primeiro, né, durante esses 2 anos, você vai ter aulas com os professores da Kent State de diversas áreas do conhecimento, que é exatamente para ampliar essa tua visão de mundo. Você não precisa escolher um curso necessariamente, mas você também não está sozinho, né? Você tem essas atividades extracurriculares que vão dar essa oportunidade de você se descobrir, de você experimentar, né? Para você escolher de uma forma mais assertiva. E você também tem o Advisor Session, que você vai fazer esse plano, né? O que que eu vou cursar depois desses 2 anos, tá? O que que é legal, gente? No final desses 2 primeiros anos, os alunos do American Academy já recebem o primeiro diploma internacional, que é o Associate of Science Degree da Kent State. Esse diploma é um diploma válido nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é considerado um diploma de ensino superior, tá? É como se fosse um diploma de ensino superior de uma área abrangente, tá? Mas todos os alunos já recebem esse diploma internacional. Aí sim, gente, durante os 2 primeiros anos, os alunos vão ter que tomar 2 decisões. A primeira, qual o curso eu vou fazer? E a segunda é, qual a universidade eu vou concluir meus estudos? Por quê? Porque os alunos são alunos tanto da PUC quanto da Kent State. Então, eles podem fazer todos os cursos da PUC, exceto medicina. Quem tem interesse ou cogita medicina, a gente tem o American Academy Health, que é uma trilha do American Academy que dá essa possibilidade de, depois dos 2 anos, ir para medicina na PUC, tá? Hoje eu não vou falar muito sobre isso, né? Mas quem tiver interesse, a gente pode estar agendando uma reunião para explicar um pouco sobre a American Academy Health. Mas pelo American Academy, você, depois dos 2 anos, você pode escolher qualquer outro curso da PUC e mais 2 ou 3 anos recebe o diploma da PUC. Ou você pode concluir as mais de 300 opções de cursos na Kent State, né? Eu falo assim, se você tem dúvida, você fica com um pouco mais de dúvidas, né? São mais de 300 opções. A Kent State, por exemplo, tem engenharia aeroespacial, eles têm um aeroporto dentro do campus, eles têm um curso de neurociência, um curso de graduação, enfim, então tem uma gama, um leque maior de cursos. E o que eu gosto de falar, né? Primeiro, se você optar para ir para Kent State, primeiro, você não tem mais nenhum processo seletivo para fazer. Por quê? Porque você já é aluno da Kent State. Aqui, gente, é como se fosse uma transição de campus. Você está saindo da PUC de Curitiba, né, do Brasil, indo para Kent State em Ohio, nos Estados Unidos, tá? Então é só uma transição de campus. Você não precisa fazer mais nenhum processo seletivo. Você já é aluno da Kent State, né? O segundo ponto que eu gosto muito de falar, gente, que eu acho que é um diferencial, é que se o aluno optar para ir para Kent State, primeiro, ele não está indo sozinho para uma universidade norte-americana, né? Querendo ou não, gente, a gente tem uma diferença cultural com os norte-americanos, né? A gente é brasileiro, é latino, mais próximo, mais fácil de fazer amizades. O americano, às vezes, é muito mais reservado. E, às vezes, você vai, né, para os Estados Unidos e acaba tendo aquele choque cultural. E o que é legal? Ele não está indo sozinho. Por quê? Porque durante os 2 primeiros anos, ele já gerou um vínculo com os colegas, já fez amizades, e que sim, uma grande parte vai para Kent State, né? Então, ele não está chegando numa universidade norte-americana sozinho, sem conhecer ninguém, começando a fazer amizades, né? Lógico, vai fazer amizades com muita gente, mas tem aquela rede de segurança. Não estou sozinho aqui. Fiquei doente, perdi a carteira, com quem eu posso contar? Você já tem esses amigos, né, que você fez durante esses 2 anos. O que é legal, né? O aluno ele vai um pouquinho mais velho para os Estados Unidos, não vai ali com 17, 18 anos, vai um pouquinho, 16, 17, né? Anos, vai um pouquinho mais velho, vai com 18, 19, 20 anos, né? Então, isso é muito bacana, né? E a gente fala, a gente tem uma equipe do American Academy aqui no Brasil e a gente tem uma equipe do American Academy lá na Kent State. Se tá com algum problema lá na Kent State, você também pode contar com a equipe do Brasil, né? E a gente fala que é uma rede de segurança tanto para os alunos quanto para os pais também, né? Meu filho tá lá nos Estados Unidos com quem? Enfim, então também tem essa questão, né? Dessa forma, a gente fala uma forma mais estruturada, né? Que você não tá sozinho nessa jornada. E o terceiro ponto, gente, né? É que se você for para Kent State e fizer um curso que a PUC tenha, existe a possibilidade da dupla diplomação. O que eu quero dizer com isso? Você pode ter a possibilidade de ter um diploma americano e poder atuar nos Estados Unidos, e a possibilidade de ter um diploma brasileiro da PUC também e atuar no Brasil, né?
Tudo isso depende dessa dupla diplomação, depende muito dos cursos, né? O resumo é, gente, tudo que você cursa na Kent State, a PUC valida e às vezes, de acordo com o curso que você fez, né? De acordo com a matriz curricular da PUC, às vezes você vai precisar fazer alguns créditos na PUC para concluir a grade curricular da PUC e ter o diploma da PUC. Mas isso tudo, gente, durante o Advising Session, durante esses 2 primeiros anos, todo esse plano vai ser montado, né? Então é muito interessante. Eu gosto de dizer também, gente, que o American Academy ele é um nome fantasia, né? O American Academy ele é reconhecido pelo MEC, tá? Com nota máxima como curso de bacharelado interdisciplinar em ciências e humanidades, tá? Então, todos os alunos também vão receber esse diploma do bacharelado interdisciplinar em ciências e humanidades, tá? Legal. Como que começa, gente? Para ingressar no American Academy, a gente tem um processo seletivo, que é um processo seletivo modelo norte-americano, né? A gente não tem um vestibular, a gente não tem um Enem, tá? No processo seletivo norte-americano, ele avalia o candidato não só por uma prova de vestibular, ele avalia o candidato como uma pessoa, né? Então, o que que acontece? Você vai precisar se inscrever, né, para o American Academy. Depois disso, gente, vocês vão precisar, primeiro, mandar para a gente o histórico escolar do ensino médio. As notas do ensino médio são extremamente importantes para ingressar no American Academy, tá? E nas universidades americanas também, né? O que que a gente faz? A gente pega a tua nota brasileira, que vai de 0 a 10, e transforma a nota brasileira na nota americana, que vai de 0 a 4, tá? A gente faz uma média ponderada entre nota versus carga horária. Você precisa ter, no mínimo, uma nota de 2,5, que é o GPA, uma nota americana de 2,5. Opa! 2,5, tá? Que aqui no Brasil, gente, seria mais ou menos uma média de 7,5, tá? Desculpem. Depois disso, gente, vocês vão precisar escrever uma carta de motivação. O que que é essa carta de motivação? A ideia da carta de motivação é conhecer um pouquinho quem é o candidato. Então, você vai falar um pouquinho da tua trajetória, se você fez alguma atividade extracurricular, fez algum esporte, participou de algum clube, fez algum programa de voluntariado, fez algum intercâmbio, contar tudo que você fez fora do teu histórico escolar, né? Falar um pouquinho dos teus sonhos, das tuas paixões e o que que o American Academy poderia te ajudar na tua trajetória, né? Essa carta de motivação, gente, ela precisa ser escrita em português e também traduzida para o inglês, mesmo conteúdo, tá? Ela pode ser digitada, mesmo conteúdo. Por quê? Porque o processo seletivo ele é todo realizado aqui no Brasil pela PUC, mas a gente encaminha para a Kent State validar também, né? Você vai ser aluno das duas universidades. Então, a carta de motivação em português fica conosco, a de inglês a gente vai encaminhar para a Kent State. Depois disso, gente, a gente vai precisar de um exame de proficiência em inglês, né? Lembrando, todas as aulas são em inglês, né? Com professores que não falam português, né? Então, a gente aceita o TOEFL IBT, o IELTS, o PTE e o Duolingo Test, tá? Qual que é o nível de inglês aqui, gente? Aqui seria de um intermediário alto para um avançado, tá? Só para vocês terem uma ideia. Esses exames são aceitos, né, mundialmente, né? Eles têm validade de 2 anos, tá? E se você não fez nenhum exame desses, qual que a gente sugere? A gente sugere simplesmente porque é o mais rápido e o mais barato, só por isso, tá? A gente sugere o Duolingo Test, tá? Que ele é feito online, ele tá saindo, se não me engano, gente, é $50, né, para fazer o Duolingo Test, enquanto o TOEFL, por exemplo, tá saindo $300. Então, só por isso que a gente sugere o Duolingo, tá? Você faz online, tem várias regrinhas, enfim. Se alguém quiser, a gente pode passar o link de todos esses exames, tá? Para vocês darem uma olhadinha. Você mandou o histórico escolar, a carta de motivação e o exame de proficiência em inglês. O último passo é uma entrevista, tá? Então, a gente vai agendar uma entrevista presencial por videochamada. Essa entrevista é em português. E quem faz essa entrevista é o diretor do American Academy, que é o professor Paulo. A ideia da entrevista está muito com base na carta de motivação. Ela dura cerca de 20 minutos, mais ou menos, tá? Em português, muito com base, né, conhecer um pouquinho o perfil do candidato, tá? Então, você mandou as documentações, fez a entrevista, o que que acontece? A gente vai pegar esse processo e vai encaminhar para Kent State. Em uns 10 dias, mais ou menos, você já tem o retorno, se você está aprovado ou não. Se você tiver aprovado, você vai receber uma carta de aceite do American Academy, convidando
para se matricular, né, na PUC e na Kent State, tá? O que que é legal falar, né, gente? Quando que você pode começar a fazer esse processo seletivo? O processo seletivo para ingresso no início do ano que vem, tá? Ele já está aberto. Normalmente a gente abre a partir de abril, tá? Então, uns 10 meses antes, a gente já abre o processo seletivo, tá? E o que que acontece? Vai falar, tá, Marina, mas eu tô no terceiro ano do ensino médio, como que eu vou fazer o processo seletivo se eu não tenho o meu histórico completo do ensino médio? Não tem problema, tá, gente? O que que a gente vai pedir nesse momento? Você não precisa terminar lá em dezembro, né, ou janeiro, que você recebe as suas notas, para fazer o processo seletivo. Nesse momento, você vai mandar para a gente o histórico do primeiro e segundo ano, vai mandar a carta de motivação, vai mandar o exame de proficiência em inglês, vai fazer a entrevista, e se você for apto, aprovado, você vai receber uma carta de aceite condicionada a finalizar o ensino médio e manter, né, essa média do GPA de 2,5, tá? Então, você já consegue começar a fazer o processo seletivo. Quem, por exemplo, está no segundo ano, esse ano, né, lá em abril, já pode começar a fazer o processo seletivo, né? Da mesma forma, vai mandar o histórico do primeiro e do segundo ano e faz todo o processo seletivo. Por que que eu falo isso, né, gente? Porque, como a gente não tem um vestibular, como a gente não tem um Enem, o processo seletivo ele está aberto até o término das vagas. Acabou as vagas, acabou o processo seletivo, né? Hoje, por exemplo, a gente já está com várias vagas preenchidas, né, para 2026, para o início do ano, né? Então a gente sempre fala, a gente sempre sugere, tem um interesse, faz o quanto antes o processo seletivo, né? Principalmente agora, segundo semestre, ali, setembro, outubro, novembro, começa a dar um pico de inscrição, porque é cultural nosso, né? Do Brasil, de começar a fazer os processos seletivos para os vestibulares, enfim, para as universidades no segundo semestre. Então, a gente sempre fala, o quanto antes você começar, é melhor, exatamente porque tem vagas ainda, tá bom? Falando aqui um pouquinho de algumas curiosidades, né? Durante esses 2 anos, os alunos eles têm a possibilidade de ter 2 vivências internacionais. Lembra que eu comentei com vocês que as disciplinas elas são modulares, tem uma disciplina por vez? Sempre a disciplina do mês de junho a gente oferta aqui na PUC, no campus em Curitiba, tá? E a Kent State ela tem um campus em Florença, na Itália. Então você também pode fazer essa disciplina lá em Florença, na Itália, uma disciplina em inglês. A gente vai falar com a Manu, que ela foi esse ano lá para Florença ter a disciplina, e vamos conversar sobre isso, né? Lógico, você vai ter o custo do aéreo, da alimentação, da hospedagem, mas você tem essa possibilidade de ter uma vivência internacional, né, num outro continente. E todo mês de julho, gente, a gente faz um Summer Program lá na Kent State, de 10 dias, aí é um curso de curta duração, onde os alunos vão para Kent State, né? Eles vão ficar nos dormitórios, vão fazer as refeições nos refeitórios, vão ter esse curso, vai ter várias atividades, enfim, que às vezes a ideia é assim, eu não sei se eu vou para os Estados Unidos, se eu vou para Kent State ou se eu fico no Brasil, tô nessa dúvida. Então você também tem essa possibilidade, né, de fazer um test drive, ir para Kent State, passar 10 dias lá, né? Tem um custo também de aéreo, enfim, mas você tem essa possibilidade de ficar 10 dias dentro do campus para conhecer um pouco mais, tá? Gente, como eu comentei no início, o American Academy é um programa inédito na América Latina e hoje nós temos estudantes de todas as regiões do Brasil que vieram para Curitiba para cursar o American Academy. Eu gosto de mostrar um pouquinho esse mapa, né, gente? Então, a gente já teve 446 estudantes. Hoje estamos com 143 estudantes em curso, né, fazendo o American Academy os 2 anos. A Manu é um deles, né? E já tivemos mais de 303 alunos formados nesse primeiro ciclo que decidiram ou ir para Kent State ou continuar na PUC, né? Mas aqui você pode ver que a gente tem alunos de várias regiões do Brasil, né? Que vêm desde Manaus, Porto Velho, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais, que vêm para Curitiba exatamente porque ele é único. E eu vou falar um pouquinho depois com a Manu sobre isso, mas é muito legal porque durante esses 2 primeiros anos você também tem uma troca cultural com alunos, com pessoas, né, de diversos lugares do Brasil, né? A gente tem uma diversidade cultural dentro do nosso próprio país, então você também tem essa possibilidade, além de ter a troca cultural com os professores,
que vem da Kent State, você também tem essa possibilidade de troca cultural dentro do nosso país. Temos alguns alunos, gente, internacionais, né, que vieram para o Brasil para fazer o American Academy. Então, hoje, em curso, a gente está com uma estudante de Gana, uma russa e uma do Nepal, que não falam português, que estão cursando. Tem um do México que ele fala português, né, mas que vieram para cursar. Então, a gente também tem alunos internacionais cursando o American Academy. Depois, né, dos 2 primeiros anos, então um pouquinho do número para vocês, né? Então a gente está com 132 estudantes aqui, somando o American Academy e o American Academy Health, né? E 150 alunos que foram para a Kent State. Esse número dos 132, ele é bem alto por conta do American Academy Health, que eles têm 11 vagas semestrais para ir para medicina na PUC, né? No fundo aqui a gente tem um vídeo, gente, que é a formatura da entrega do diploma daquele Associate of Science Degree depois dos 2 primeiros anos, tá? Então, os alunos têm uma formatura, veio a reitoria da Kent State para cá para entregar esse diploma, né? Então, só para mostrar um pouquinho das imagens para vocês. Gente, falando um pouquinho da Kent State, tá? A Kent State, ela fica em Ohio, nos Estados Unidos, tá? Ela fica numa cidadezinha chamada Kent, que é uma cidade universitária. A universidade praticamente é a cidade, né? Ela fica a cerca de 50 minutos de Cleveland, que é uma grande cidade americana, né? De Nova York, gente, dá 40 minutos de voo, tá? Então também bem pertinho de Nova York. Vou passar o próximo slide, gente, que aqui mostra um pouquinho das imagens, né? O campus da Kent State, só para vocês terem uma ideia, tá? Hoje, para você atravessar ele em linha reta, a pé, se demora mais de 1 hora. Você tem 4 Starbucks lá dentro, você tem estádio de futebol, pista de patinação no gelo, tem aeroporto, porque eles têm engenharia espacial. São 24 prédios de dormitório, 18 restaurantes dentro do campus, então é bem aquele campus de universidade americana. A cidade de Kent, gente, ela é uma cidade que ela tem pequena, 28 mil habitantes, 28 mil residentes, e a universidade tem mais de 40 mil alunos. Então, eu tenho mais aluno do que residentes na cidade, porque muitos alunos também moram nas cidades em torno, né? A Kent State, ela é uma universidade focada para pesquisa, tá? Então, aqui dando um exemplo, o cristal líquido que a gente tem na tela do celular, do computador, enfim, que a gente está conversando agora, foi desenvolvido, foi criado na Kent State na década de 70, entre o curso de Física e Química, né? Então, só pegando um exemplo, que ela é uma universidade também focada para pesquisa. Gente, para finalizar e para a gente fazer o bate-papo com a Manu, a gente vai falar um pouquinho dos valores, né? Então, gente, as universidades norte-americanas, elas são consideradas as melhores do mundo. Se você for pegar o ranking das 200 melhores universidades do mundo, 150 estão concentradas nos Estados Unidos. Então, é um modelo de ensino de maior sucesso do mundo. Mas elas também são as mais caras do mundo, né? Então, o que a gente tentou trazer? A gente tentou trazer um pouquinho da realidade brasileira, né? Todos os alunos do American Academy, eles já têm uma bolsa, um desconto de $10 mil anuais. O que isso quer dizer? Se você fosse direto para Kent State, você estaria pagando $10 mil a mais anuais, tá? E a outra realidade que a gente trouxe foi de mensalidade, porque nos Estados Unidos não tem esse parcelamento, né? Lá normalmente você tem que pagar a anuidade ou a semestralidade antecipada. Então a gente trouxe essa realidade de mensalidade, parcelamento em 12 vezes, né? Que é um pouco da nossa cultura. Como que ficam os valores, gente? Os 2 primeiros anos, o teu contrato financeiro é com a PUC, então o valor é em real, não tem a variação do dólar, tá? Então, hoje, né, o valor referente a 2025 tá 6.900, né? Ele vai ter reajuste anual como qualquer outro curso, tá? Então, esses 2 primeiros anos, o valor é em real para você ser aluno do American Academy matriculado na PUC e na Kent State. Depois desses 2 anos, você optou para ir para Kent State, a mensalidade lá por mês fica em torno de $1.200. Lá você se matricula por disciplinas, né? Cada disciplina tem créditos. Então, $1.200 é para você fazer até 18 créditos, tá? Gente, 18 créditos é uma grade cheia, tá? Os alunos que vão lá para os Estados Unidos, vão para Kent State, eles vão com visto de estudante, que eles precisam cursar de 12 a 18 créditos. De 12 a 18 créditos é esse valor de $1.200.
que faz você, 95% dos cursos da Kent State, você se forma em mais 2 ou 3 anos, tá? Então, dependendo muito do curso, mais 2 ou 3 anos com esse valor, tá? E se você optar por ficar na PUC, daí segue o valor do curso escolhido. Ah, vou fazer jornalismo, segue o curso de jornalismo. Ah, vou fazer farmácia, segue o valor do curso de farmácia, tá? Gente, depois vocês colocarem dúvidas, enfim, podem ir escrevendo no chat. A Marion também vai colocar os contatos, tá? No chat, caso vocês tenham perguntas. Mas eu acho que agora a gente tem que aproveitar o máximo possível para falar, né, com a Manu. Manu, você tá por aí? Não tô vendo você aqui na tela. Manu? Ah, achei. Tô sim, tô aqui. Manu, primeiramente, né, Manu, muito obrigada por você ter topado, né, falar um pouquinho, né, Manu, sobre a tua experiência. A gente fala, uma coisa sou eu apresentar, outra coisa é aluno com aluno, né, então é muito importante, né, muito obrigada por você estar aqui. Manu, você ingressou no American Academy no começo desse ano, né, você está no segundo semestre, no segundo período. Conta pra gente um pouquinho, né, como que você soube do American Academy, por que que você resolveu fazer o American Academy? Primeiramente, boa noite para todo mundo, né? Eu que agradeço, Marina, é um prazer estar aqui. E, assim, um pouquinho da minha história é que eu nasci aqui em Curitiba, fui criada em Ponta Grossa e toda a vida eu quis fazer psicologia na PUC. Eu me preparei para cursar a faculdade de psicologia na PUC. E até mais ou menos metade do ano passado eu não sabia o que era o programa do American Academy. É até uma história engraçada, porque quem descobriu foi a minha mãe, mexendo no site da PUC, vendo as coisas dos outros cursos e tudo mais, que ela encontrou a América. Aí um dia a gente saiu tomar um café e ela me veio com essa ideia e falou assim: o que que você acha? Daí eu falei: meu Deus, eu achei incrível, né? Ter todas essas oportunidades, poder estudar fora com muito mais facilidade, poder ter 2 anos a mais para escolher o meu curso, para ter certeza se eu realmente queria psicologia. Só que também eu fiquei com muito medo, porque faltava 2 meses para o meu vestibular, que eu já vinha me preparando a vida toda, né? Que eu vim estudando o ano inteiro também. Então eu fiquei com muito medo de mudar os planos assim tão de última hora. Eu falei: mãe, mas vai mudar tudo agora? Como é que eu vou fazer? Daí ela falou assim: aplica, vamos ver. Aí eu dei entrada no processo seletivo, né? E durante esse processo de espera do resultado, eu vim para Curitiba e assisti uma aula no American Academy. Fui muito bem recebida pelas meninas. Meu pai foi comigo, também foi muito bem recebido. Isso é uma coisa que eu acho legal destacar, que a família tem uma participação muito ativa no American Academy. Sempre que os familiares quiserem, a coordenação está disponível para conversar, os alunos também. E daí, quando eu assisti aquela aula, eu já me apaixonei, né? E falei que se eu passasse, eu com certeza iria cursar, justamente por todos esses motivos. Já que depois que eu fizesse psicologia, eu já queria buscar uma especialização no exterior. Mas essa possibilidade de antes, eu achei muito mais interessante, justamente por viver essa fase da faculdade nos Estados Unidos. Todo mundo fala que é uma coisa muito mágica. Eu já estou muito animada para ir, né? Como a Marina falou, eu entrei nesse ano. E, nossa, assim, por todos esses motivos que eu escolhi cursar. E nem tenho mais certeza do meu curso agora, porque eu já tive contatos com tantas coisas diferentes nesse tão pouco tempo, que eu já troquei de curso umas 3 vezes. E muita gente acha isso ruim, né? Mas não, eu acho muito bom, porque quanto mais coisas eu vejo, mais oportunidades eu tenho. Então, foi por tudo isso e foi desse jeito que eu descobri. Que legal, Manu. E é isso que eu falo, né, gente? Você não precisa gostar de uma coisa só. Você pode gostar de várias coisas. E é legal, né? Se conhecer e falar: nossa, eu gosto eu adoro psicologia. Mas e se eu fizer, né? Você ter, eu sempre falo, é legal isso, e você ter esse autoconhecimento, né, Manu? Para você ter. E me conta uma coisa, né, Manu? Você saiu, você estudava no Marista, lá em Ponta Grossa, no Marista Pio 12, e você veio para PUC, você teve uma mudança de cidade e uma mudança de rotina que você começou a ter aulas com professores que não falavam português. Como foi essa mudança para você? Ah, eu adoro essa pergunta, adoro falar sobre isso. Acho que é uma das coisas mais legais da América, essa troca cultural, tanto com os professores quanto com os alunos, né, estrangeiros e de outras regiões do Brasil. E é mágico, assim, porque eles ficam maravilhados com o nosso país, eles sempre adoram Curitiba. Como a Marina falou durante a explicação, muitos vêm pela primeira vez para cá, não falam a nossa língua, não conhecem nada.
Então, é muito interessante para nós, estudantes, mostrarmos para eles a nossa cultura, enquanto eles trazem um pouco da deles. Por exemplo, a gente sempre chama os professores para ir almoçar, para experimentar alguma coisa diferente. A gente sempre dá pão de queijo, brigadeiro, porque eles não conhecem e eles acham o máximo. Então, assim, é incrível mostrar todas as maravilhas que a gente tem aqui para eles, enquanto eles trazem um pouquinho dos Estados Unidos. Eles também contam como é que é em Quente, mostram fotos, falam dos alunos lá, do método de ensino. Então, essa troca, assim, é uma das coisas que eu acho que é mais interessante no American para mim, que mais me chamou a atenção quando eu entrei, quando começou as minhas aulas, foi os professores serem de fora e a gente poder ter todo esse contato. E é legal falar, né, Manu, que não necessariamente todos os professores são norte-americanos, né? Não necessariamente. A gente Sim. tem professores de diversas nacionalidades, que nas universidades norte-americanas é super normal, né, Manu? De os professores de diversas nacionalidades darem aula, né? Irem para os Estados Unidos para dar aula, né? Conta pra gente aí que professora de que nacionalidade que você já teve, enfim, como é essa diferença de sotaque também. Aham. Então, se eu não me engano, a minha primeira professora do Flash 101, que é a nossa matéria inicial de introdução, ela era holandesa, se eu não me engano. E também na matéria de matemática que a gente teve, eu não fiz parte dessa aula, mas as minhas amigas fizeram. O professor era indiano, o inglês dele era bem difícil de entender. E foi mais um desafio para a gente também, para aprimorar a nossa língua, né? Essa diferença de sotaque é bem interessante, porque uns professores a gente consegue entender mais fácil, outros a gente tem que pedir para eles falarem um pouquinho mais devagar. E é muito legal que eles sempre estão dispostos a ajudar a gente a entender alguma coisa que eles falaram que não saiu muito clara e tudo mais. Então, eu acho que, nossa, essa parte do inglês e das nacionalidades diferentes acrescenta muito. E é legal, né, Manu, porque isso também te prepara que quando você for para Kansas State, você já está acostumada com isso, né? Você não vai pegar isso de surpresa, né? Sim, exatamente. Uma coisa, quando minhas aulas começaram, eu estava muito insegura com o meu inglês. E eu tinha passado no teste de proficiência, mas você ter aulas 100% em inglês é bem diferente. E com o tempo vai pegando jeito, assim, é super tranquilo. Igual eu falei, eles estão sempre dispostos a ajudar também. Se você pedir para eles falarem com mais calma, eles falam. Se você não entendeu, você pode perguntar que eles te respondem na maior tranquilidade. E o meu inglês hoje, depois desses 6 meses de aula, tá 1000 vezes melhor do que quando eu entrei em tão pouco tempo. Então, quando eu for para Quente, eu tava muito mais preparado. Legal. E Manu, você e sobre as disciplinas, né? Você estava muito com foco de psicologia, né? Você quer falar um pouquinho das disciplinas e como você acha, né? Porque você não está tendo aulas de psicologia, você está tendo diversas aulas de diversas áreas do conhecimento. Conta pra gente um pouquinho das disciplinas que você teve, assim, o que marcou para você e o que você acha que essas disciplinas elas estão te preparando para uma carreira global, né? Lá no fundo, né? Que a gente sempre fala, são disciplinas como base para qualquer profissão, né? Lógico que você vai experimentar também, mas como que você vê isso, né? Como que você consegue sentir que essas disciplinas, por mais que não sejam técnicas da área que você, a princípio, né? Porque agora a gente já não sabe mais se você vai para psicologia ou não, mas o que que você vê lá para frente que elas podem te preparar? Nossa, assim, um dos motivos de eu ter entrado no American Academy, mesmo que não desse certo de eu ir para o exterior depois, foram esses 2 anos de poder conhecer várias áreas diferentes. Porque a minha visão é que igual eu falei, quanto mais coisas eu conheço, mais oportunidades eu tenho. E ter tantas matérias para escolher, eu já vi tanta coisa diferente que eu tenho certeza absoluta que eu nunca teria visto se eu tivesse ingressado direto em psicologia na PUC. Por exemplo, eu tive uma aula de Public Health, saúde pública, que foi a minha segunda matéria, foi uma das que eu mais gostei, assim. Matemática também me surpreendeu muito, porque eu sou uma pessoa que odeio matemática, odeio exatas, e eu gostei muito da matéria de estatística. Então, assim, cada matéria que vem, que é uma coisa diferente, eu acabo me surpreendendo cada vez mais, e o meu leque se abre cada vez mais. Como eu falei, eu já troquei de curso muitas vezes, comecei com psicologia, daí cogitei também direito, agora talvez estou mais para relações internacionais. Essa minha última matéria foi de comunicação, também me surpreendeu muito. Foram vários desafios, porque a gente teve muitas apresentações, que é muito bom também para crescer pessoalmente, que é uma coisa que eu vou precisar muito no futuro. Por exemplo, se for trabalhar em uma empresa, vou precisar falar em público, sabe, se eu for dar aula. Então, essas matérias, elas trazem nos ajudam a aprimorar essas habilidades que a gente precisa para ser um bom profissional no futuro. Todas as matérias
sem exceção, você vai aprender alguma coisa que você goste ou alguma habilidade que você consiga melhorar. E para mim, acho que a comunicação foi a mais marcante, porque antes eu não curtia muito falar assim em público, é, não gostava muito de ter esse contato com muitas pessoas. E hoje está super tranquilo para mim, tanto que eu tô aqui nesse bate-papo. E foi uma coisa que o América me ajudou muito com todas essas matérias assim diferentes. E é incrível porque tem tanta coisa que eu não conhecia que assim, eu fico maravilhada, sabe? Porque é muita coisa nova realmente. E os professores, eles são muito bons. Então, eles têm muito repertório. Tudo que você pergunta, eles sabem te responder e ainda te explicam muito mais. Então, nossa, isso está sendo incrível. E eu acho que para o futuro é um diferencial que vai me colocar lá na frente, com certeza, de muitos outros profissionais. Legal, né? Você falou de comunicação e que legal que você já, né, se desafiou, né, Manu? Tá aqui hoje, né? Eu falo É, comunicação, gente, para qualquer profissão, né, gente? Comunicação é extremamente importante, você ter uma comunicação clara, você saber, né, se comunicar. E outro exemplo que você deu, estatística, gente. Estatística você vai usar para tudo na tua vida, né? Então é muito interessante é isso, Manu. Hoje você está cursando o quê, Manu? então, eu fiz Human Communication, que vai Aham, acabar amanhã. Inclusive, aham. hoje a gente teve uma apresentação em grupo de meia hora, que também foi uma coisa que quando eu entrei no American, se me falassem isso, eu falei, tipo, ia pensar, meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer isso. Tipo, uma apresentação em grupo, meia hora, sobre um tema que a gente escolheu, impossível. E a gente fez. Eu fiz, estava presente, foi muito tranquilo, foi muito de boa. Também fiz apresentação sozinha nessa matéria, coisa que me assustava muito, ainda mais em inglês, né? Porque às vezes em português a gente dá uma desenrolada melhor, mas uma apresentação sozinha em inglês era uma coisa que, para mim, eu imaginava que seria muito difícil e que essa matéria me ajudou muito. E como eu falei, eu vou usar muito isso no futuro. E uma coisa que eu acho legal adicionar é que assim, você vai percebendo que uma matéria liga a outra. Porque tem coisas que eu vi em estatística que se repetiram em comunicação e algumas coisas que a gente viu, sabe? E por aí vai, sabe? Todas as matérias surpreendem, todas as matérias têm algo em comum e você vai achar alguma coisa que você gosta e não tem como. É muito legal isso que você falou, né? Porque a gente fala, né, o modelo Liberal Arts Education, né? Não é você saber de tudo um pouco, e sim exatamente ter esse raciocínio de você conseguir integrar as disciplinas, né? Saber como uma disciplina acaba e a outra começa, enfim, exatamente isso. Legal, Manu. Manu, conta pra gente, né? Eu falei ali na apresentação que os alunos eles têm a possibilidade de duas experiências internacionais. Uma é uma disciplina, né, lá no campus da Kent State, em Florença, né? É um campus bem pequenininho, né? Uma sede. E também ter o Summer Program na Kent State. Esse ano, você foi fazer a disciplina em Florença, né? Em vez de cursar aqui em Curitiba, você cursou lá, né? Como foi essa experiência para você? E que disciplina que você Nossa, fez lá? então, era a nossa. Veio as matérias de artes. E como Florença é o berço da Renascença, eles escolheram essa matéria para fazer lá. Então foi isso que a gente estudou. Arte renascentista no berço da Renascença. Então, para onde a gente olhava, era conteúdo da nossa aula, era cultura. Você respirava cultura naquele lugar, era simplesmente uma coisa surreal. E eu adoro falar sobre a experiência de Florença. Faz pouco tempo que eu voltei. Voltei começo de julho e fomos mais ou menos na segunda semana de junho. Foram 3 semanas de summer course. E assim, foi extraordinário para mim. Foi assim um divisor de águas, que eu nunca tinha passado tanto tempo fora de casa. 3 semanas é muito, assim. Nunca tinha deixado meus pais, minha família por tanto tempo seguido. Então, para mim, assim, foi maravilhoso. E tá com os amigos lá, nossa, 1000 vezes melhor, sabe? A gente se divertiu muito juntos. A gente aprendeu muita coisa. A gente também tem vários trabalhos para fazer lá. E eu acho que a parte mais legal é que as nossas aulas não eram na sala de aula, porque a gente estava no berço, as nossas aulas eram nos pontos turísticos, era basicamente passeios guiados pela nossa professora da Kent todos os dias. A gente ia nas igrejas, a gente ia nas praças, a gente visitava os museus, tudo com a ajuda dela, ela ia explicando pra gente. Então, assim, foi uma viagem muito, muito, muito cultural. A gente também não ficou desamparado em nenhum momento lá. A Kent State ajudou muito a gente, as pessoas do campus da Kent em Florença foram muito receptivas. Tudo que a gente precisava nessas 3 semanas, eles davam um jeito de ajudar a gente.
E, assim, foi extraordinário. Foi acho que uma das experiências mais incríveis da minha vida, até porque de Florença, como é muito bem localizado, a gente teve a oportunidade de conhecer várias outras cidades ali perto, né? E como tá com o pessoal da American, todo mundo junto, todo mundo acaba indo mais ou menos para os mesmos lugares e a gente se encontra e a gente viveu, assim, coisas incríveis, coisas inexplicáveis. E o repertório sociocultural que eu adquiri lá, quando eu voltei, eu tenho certeza, assim, que me fez muita diferença e vai fazer para o resto da vida. Porque que lugar maravilhoso, não tem nada, assim, para reclamar. Nada, nada, as aulas maravilhosas, a professora é uma querida, tudo muito, muito mágico. Foi, acho que essa é a palavra que eu tenho para descrever. Florença, para mim, esse ano foi mágica. Que legal, mano. Nossa, muito bacana, né? E é mais uma experiência, foi a tua primeira experiência de você sair, né? De casa, que eu Sim, digo, sair do país sozinha, né? Que legal. sozinha. Manu, 2 anos passam super rápidos, né? Já tá finalizando. Tudo bem que estamos em agosto, mas o ano voa, né? Ano que vem, no final do ano, você pretende ir para Kent State? Pretende ficar na PUC? Qual é a tua ideia? Pretendo ir para Kent State, sim. Não sei ainda qual curso, porque eu provavelmente vou mudar mais umas 10 vezes com todas essas outras matérias que vão vir. E eu pretendo ir para Kent, sim. Inclusive, eu estou muito animada porque eu vou com pessoas que eu conheço. Né, já fiz amigos no American Academy, isso é muito importante, porque sozinha é um desafio muito maior. E lá a gente vai poder morar junto, a gente vai ter, assim, já o nosso grupo estruturado, o apoio, como você disse na apresentação, questões de saúde, dividir apartamento, mercado, todas essas coisas, um vai dar suporte para o outro, até porque a gente tá vindo do mesmo lugar, a gente também vai encontrar os veteranos lá, que foram na metade desse ano e antes, e ter essa rede de apoio do American lá é uma das coisas assim que tá me tranquilizando muito para ir, porque dá essa ansiedade, sabe? Mesmo que ainda falte um ano e pouquinho, a ansiedade é muito grande. Então, o American sim tá me tranquilizando bastante. E porque, meu Deus, eu acho que se fosse para ir sozinha, não seria possível, assim. Eu ficaria muito assustada, eu não teria certeza se eu queria ir, ou, tipo, por exemplo, ficaria é, desamparada. Mas então isso é uma coisa que está me tranquilizando bastante, que me deixa mais animada ainda para ir para Quente, independente do curso que eu vá fazer. Que eu sei que a Valesca também, nos advisings, vai me ajudar com isso, a escolher. Então eu estou bem animada e eu pretendo ir sim, com certeza. Que legal. Então, esses 2 anos com certeza dão uma base para você um pouco mais estruturada, tanto para você quanto para tua família, né? Para você ir cem para por Kent cento State. Que 100%. legal. São 2 anos, assim, para amadurecer. Amadurecer a sua ideia de curso, amadurecer se você realmente quer morar no exterior, amadurecer tudo. São 2 anos a mais que você tem para começar a faculdade, assim, porque você vai estar vendo coisas gerais. Então, o seu curso definitivo é muito bom ter esse tempo a mais para poder escolher, porque dos 17 aos 18, 19, 20, a gente muda muito e eu já percebi isso em poucos meses. Isso a gente vê, gente, vocês dão um voo, um salto, e é muito bacana de ver esse crescimento de vocês. E é isso que você falou, né? Ao mesmo tempo que você tem esse tempo, você não é um tempo à toa, porque você está tendo milhões de coisas que você vai usar, milhões de informações e disciplinas que você vai usar lá na frente, e com certeza É, vai te preparar, né? muito pelo contrário, não é à toa. A gente tem muita coisa para fazer, muito conhecimento sendo adquirido. E uma coisa que você falou do salto, né? Os meus pais falam, você tá bem diferente depois que você entrou no American. Que Então, legal. numa, num sentido bom, né? Então, com certeza, assim, eu aprendi nesses poucos meses muito mais sobre mim. E era uma coisa que eu não imaginava, né? Eu imaginava que eu ia ter muito conhecimento, assim como eu disse que eu tô tendo, mas esse autoconhecimento veio de uma maneira muito forte. Que legal, que bacana. E Manu, vamos pensar, vamos agora sonhar. Como que você imagina a Manu daqui 10 anos? Ai, daqui 10 anos eu imagino a Manuela formada, num curso que me realiza muito, que ainda não descobri qual é. Me imagino prestes a construir uma família, me imagino estável, morando num lugar que me faça bem, perto da minha família. Ou já ter morado no exterior, ou ficar por lá. Isso não sei ainda se eu quero morar para lá o resto da vida ou se eu quero voltar. Mas eu quero
estar o mais perto possível das pessoas que eu gosto, e eu espero estar muito realizada profissionalmente, espero estar com muita saúde, porque sem saúde a gente não faz nada, sem saúde eu não vou para quente, não vou para lugar nenhum. Então, acho que essas são as principais coisas que eu espero. Estar com as pessoas que eu amo, estabilidade e saúde e realização profissional. Que legal, Manu. E Manu, minha última pergunta. Depois, pessoal, a gente vai abrindo para perguntas. Se vocês tiverem, já dá para colocando no chat. Né? A gente está aqui com o pessoal que está conhecendo a American Academy, né? Está pensando. Imagina você lá, um ano atrás, que você estava descobrindo a American Academy. Hoje, né? Você tendo essa experiência de 8 meses, que não é tanto tempo assim. O que que você poderia dizer para eles dessa tua Olha, experiência? para os alunos que estão pensando em entrar no American Academy, ou para os que estão com dúvida, vão assistir uma aula lá, porque vocês vão ser muito bem recebidos, tanto pelos alunos, tanto quanto pela coordenação. E isso vai abrir muitos horizontes de vocês para ver se é realmente o que vocês querem. Deem entrada no processo seletivo logo, se vocês têm certeza disso. E, assim, uma coisa que eu vejo, né, na Manuela de um ano atrás é que ela era muito assustada. E eu tava com muito medo dessa nova etapa da faculdade, vir morar em Curitiba, né? Porque eu vivi em Ponta Grossa a vida toda. E isso assusta muito, ainda mais para adolescentes. Então, uma coisa que eu tenho para dizer é fiquem tranquilos, porque o América é um lugar muito legal, a coordenação é muito receptiva, os alunos são muito receptivos também. Tem muita gente que vem de fora, né, de Curitiba, de fora do Paraná, que o American também dá todo o apoio para essas pessoas que estão morando sozinhas aqui, então os pais podem ficar muito tranquilos que os filhos de vocês vão ter todo o auxílio possível que eles puderem dar. E é isso. Fiquem tranquilos e façam American, porque assim, foi uma das melhores coisas que eu já fiz. Caiu assim do céu pra mim essa ideia de entrar na American Academy, porque eu tô vivendo coisas que eu jamais imaginaria que eu fosse viver. Que bonito, Manu. Eu falo assim, gente. Eu sou super suspeita para falar do American Academy, né? Mas assim, eles têm, a gente existe, né? O American Academy Family. Lógico, a gente tem as nossas panelinhas, enfim, e tudo mais. Mas é tão bonito, gente, de ver a gente que tá na parte da coordenação ver eles. É uma família mesmo, né? É uma Existe, lógico, as família. panelinhas. É uma família. Existe o American Academy Uhum. Family. Exatamente. Os alunos de Curitiba, eles se sentem tão responsáveis pelos alunos de fora. Nas férias. Um vai para casa do outro. Como é essa mistura, né, gente? 42% dos nossos alunos são de fora de Curitiba, né? Então é tão bonito, é um pouquinho disso que a Manu falou, né? De você estar conhecendo pessoas, é muito bacana. Muito legal, Manu. E aqui você falou uma coisa, gente, que a gente acha muito interessante, né? A gente sempre gosta de alinhar muito a expectativa com a realidade. Então, essa questão de venha marcar uma reunião com a gente, venha assistir uma aula, né? A aula, você vai conhecer a gente, você vai conhecer os alunos. Os alunos amam falar, tá? Então eu falo, não precisa ficar com vergonha, né, Manu? De repente, lá quando você foi assistir a Não. aula, você falou, meu Deus, e agora eu vou entrar dentro de uma Nossa, sala de aula. eu tava muito assustada e o professor falando inglês e os alunos assim, todo mundo com cara de mais velho. E nossa, eu me senti assim, completamente fora da minha zona de conforto, mas eles me ajudaram muito. O professor, então, meu Deus, ele foi muito receptivo comigo assim, falou que era para eu ficar à vontade, se eu quisesse perguntar, podia também. E os veteranos que estavam fazendo a matéria que eu fui assistir, me receberam muito bem também, me chamaram para sentar com eles, vem conhecer o American, tem isso, sabe? Tipo, você tem alguma outra dúvida, ingresse que você vai gostar muito, a gente vai te receber como calor ano que vem. E vocês também, assim, o apoio que eu tive de vocês foi inexplicável. A reunião ajudou muito, porque a gente fez várias reuniões, que eu e a minha família, a gente participou online. E reforçar mais uma vez isso, eu acho muito legal a participação da família no American Academy e toda essa recepção incrível que eles fazem e que vocês, assim, deixam a gente o mais confortável possível e a gente se sente muito acolhido, muito abraçado nessa nova fase da vida e é muito importante porque, igual eu falei, assusta e muito. Legal, né? Até você falando da questão da família, a gente no primeiro dia de aula, a gente faz uma acolhida aos calouros e pais, né? Todo mundo fala, Sim, mas pais vão. Gente, é muito legal, porque assim, daqui 2 anos, né? Talvez vocês estejam nos Estados Unidos, teu filho esteja com outro. Então a ideia também é ter que os pais se conheçam um pouco também, né? Então por isso que a gente faz essa acolhida.
Temos algumas perguntas. Deixa eu pegar aqui a primeira pergunta. Não sei se, eu não sei quando vai ter aulas do American para participar de uma. Tá tendo, pode mandar mensagem pra gente, a gente agenda, a gente passa bem certinho, a gente sempre gosta só de avisar o professor antes, enfim, né? Mas avisa que a gente marca um horário, tá? As aulas do American vão das 9 até as 2h30, 2h30, 3 horas, 2 até as 3, de acordo com a disciplina, tá? Então dá para assistir. Se você não for de Curitiba, também a gente marca um dia próprio para você ver. É bem legal, gente, de assistir a aula, tá? Existem possibilidades de conseguir uma bolsa de estudos no American Academy? Gente, o American Academy é o único tipo de bolsa que a gente tem, é a bolsa do ProUni, que é válido para o período cursado no Brasil, tá? A gente tem algumas questões de financiamento, tá? Então, se você quiser, Malu, mandar uma mensagem para a gente pode passar bem certinho para você e te orientar em relação a isso, tá? Estou no segundo ano do ensino médio. Vale a pena já entrar nesse processo seletivo ano que vem? Ou terminar o ensino médio e começar a ver o processo seletivo? Olha, gente, o que eu sugiro? Ano que vem você vai estar no terceiro, Maria Luísa. Pode começar a fazer o processo seletivo, né? Aí você já vai ter, se você vai estar aprovada, né? Apta, condicionada, né? A terminar o ensino médio ou não. Mas, e daí depois você decide. Você não precisa decidir naquele momento. Mas o que é bacana? Sempre no primeiro semestre, gente, a gente tem menos pessoas que fazem a inscrição. Então, assim, ali você está sendo avaliada como um todo. Quando vai acabando o ano, as inscrições vão subindo significativamente, um começa a concorrer com o outro. Então, eu sempre sugiro, gente, tem interesse, começa o quanto antes. Depois você pensa se você vai cursar ou não, mas pelo menos já faz o processo seletivo. E uma coisa bem interessante, tá, gente? O processo seletivo é todo orientado pela gente, tá? Tem uma pessoa que fica, não fica, Manu, no WhatsApp. Manu, me manda teu histórico. Não precisa ter todos os documentos, Fica. a gente vai. Manu, tá faltando a carta de motivação. Tem alguma dúvida? Isso Então, faz toda a diferença, porque, tipo assim, deu pra ver muito que vocês querem que a gente esteja no programa, sabe? E às vezes a gente fica meio perdido, porque o processo seletivo, português, inglês, isso, aquilo, muita documentação, histórico, tá faltando. Então, assim, esse suporte é uma coisa que, nossa, fez toda a diferença, assim, um elogio muito bom que eu tenho pra fazer. Estavam sempre em contato comigo, me ajudou demais. isso é bem bacana, né? Porque é exatamente o que você falou, às vezes não é comum. O que que eu faço? O que que eu escrevo na minha carta de motivação? Como que faz? Esse exame de proficiência em inglês. Sim. E daí, como que eu faço? Então, assim, gente, vocês fiquem tranquilos que toda essa orientação, tá? A Carol, que trabalha com a gente, ela vai fazendo passo a passo, tá? Com vocês, né? Não precisa ter todos os documentos. Se você tiver dúvida no meio do processo seletivo, a gente agenda uma reunião. A ideia exatamente, gente, ter uma orientação e facilitar, né, o caminho de vocês, ou não ter que descobrir, enfim, sozinho. Então, toda essa facilidade, essa orientação a gente passa, tá? As aulas vão ser online e presencial. Todas são presenciais na PUC, tá? Com os professores da Kent State. Então, todas as aulas são presenciais. Aqui, acho que repetiu. Qual a diferença do American Academy e do intercâmbio? Qual é o mais vantajoso? Anne, American Academy e intercâmbio são coisas totalmente diferentes. O American Academy, você está cursando uma graduação numa universidade nos Estados Unidos, né? O intercâmbio, normalmente, você vai passar um período ali, 6 meses, enfim, um ano, fazendo um período que você vai ter uma certificação. Aqui, Anne, você é uma aluna de uma universidade norte-americana e você está estudando no modelo norte-americano. Então, ele é totalmente diferente, né? Manu, não sei se você quer falar um pouquinho disso. Você é uma aluna universitária de uma universidade norte-americana e do Brasil. Até conta um pouquinho tuas notas na PUC, na Kent State, você tem tudo isso, né? Tem o login da PUC, login da Kent State. Isso, aham, é muito interessante, e assim, quando a minha mãe me apresentou, foi uma das coisas que me chamou mais atenção, assim, tipo, como assim fazer duas universidades ao mesmo tempo? Isso é muito legal, porque você tem acesso a toda a plataforma da Kent State, tanto quanto a da PUC, você tem o seu login da Kent, você tem a sua carteirinha da PUC física também, tem acesso a todos os espaços da PUC, tem acesso a todos os materiais que estão disponíveis no site da Kent, assim, você se sente aluno mesmo, sabe? Aluno das duas universidades ao mesmo tempo. Essa questão das notas é modelo americano, né? A, B, C, D, E e F, não é número igual aqui a gente tem no Brasil.
E no começo fica meio confuso, mas também os professores estão super dispostos a ajudar. Ajuda é o que não falta no América. Acho que já deu para perceber o que eu quis dizer. Mas, assim, duas universidades ao mesmo tempo é muito interessante. Tanto que uma das coisas bem confusas, quando perguntam qual universidade a gente faz, a gente fica meio assim para responder, porque a gente fala que está fazendo as duas e as pessoas acham esquisito, né? Porque não é uma coisa comum, assim, de se ver. E é uma coisa muito legal que o American proporciona, porque duas universidades ao mesmo tempo, dupla diplomação, né? Possibilidade de dupla diplomação é uma das melhores partes, né? A melhor parte do American. E o que é legal, né, Manu, isso que você falou, porque assim, você sendo aluno tanto da PUC quanto da Kent State, você pode fazer tudo que um aluno da PUC pode fazer e tudo que um aluno da Kent State pode fazer. Lógico, você tem uma distância territorial, mas, eu quero fazer uma disciplina eletiva na Kent State. Você pode? Pode, você é aluno da Kent State. Quero fazer uma disciplina eletiva na PUC. Pode. Pode, você é aluno da Kent State, você é aluno da PUC. Então eu falo, eu brinco, né, que o American Academy é bacana de entrar e tentar explorar o máximo desses dois mundos, né? O da PUC e da Kent State, porque você é aluno das duas universidades. Não é isso, Manu? É isso, com certeza. A PUC também tem uma estrutura incrível, assim, biblioteca maravilhosa, o campus maravilhoso. Nós temos o andar do American, que é só nosso também, salas muito boas. Então, toda a estrutura dá para ser muito bem aproveitada. Todas as coisas da plataforma são plataformas muito fáceis de mexer. Acho que é legal enfatizar isso, porque às vezes a gente se bate um pouco, mas não, você tem as duas plataformas separadas, tem o seu e-mail de cada universidade, então, assim, é bem dinâmico, é muito legal de ver como funciona e de estudar nas duas ao mesmo tempo. Legal. Laura, você está perguntando se a mensalidade ali de 6.900 é durante todos os meses nos dois primeiros anos. Isso, são 24 parcelas, né? Doze parcelas cada ano. É isso mesmo, tá? Pode assistir a aula, gente. Quem tá no segundo ano, primeiro ano, fica muito à vontade, é muito legal. Quem tá no segundo ano é legal porque você tem esse tempo para se preparar, enfim. Com certeza. Manu, você ia falar alguma coisa? Aham, sim, essa questão das aulas, né, vi que bastante gente comentou. Até o Paulo sempre fala que todo mundo é muito bem-vindo para assistir a aula do American, né? E agora, eu estou fazendo estágio no Marista Paranaense com os alunos do high school, que também foi uma oportunidade que o American me deu, por conta do inglês, ter contato com o inglês diariamente. Posso ajudar eles, né, com as coisas que eles precisam do high school e a gente tá organizando uma visita para a turma toda assistir uma aula no American. Então, assim, vai assistir, é muito legal, assim, todo mundo vai te explicar como funciona, dúvidas vão ser esclarecidas e eles estão muito animados para ir e, assim, eles estão no primeiro ano do ensino médio. Tem gente ali do primeiro e do segundo. Se não me engano, no Marista Idiomas também tem umas pessoas do nono que querem participar da visita. Então, assim, não tem idade. Se quer conhecer, vá conhecer, que você vai ser muito bem-vindo. Com certeza, é isso mesmo, Manu. Não importa. A Anne está perguntando que é aluna da PUC, caso a bolsa valeria para a American Academy também. Anne, entre em contato com a gente, do ProUni, sim, é possível, tá? A gente tem alguns alunos ProUnis, é super legal, tá? Então pode entrar em contato com a gente que a gente passa a orientação. Ah, Carolina, sobre a gravação, pede pra gente no WhatsApp, que daí a gente vai subir essa gravação e daí a gente encaminha, tá, gente? Quem quiser essa gravação, é só avisar pra gente, que daí a gente manda. E por favor, tá, Carolina, e pro pessoal que tá aí, caso o pai não tenha participado, enfim, a gente vai ter outros bate-papos também, que a gente vai estar avisando vocês, mas por favor, reunião, gente, a gente agenda reunião para vocês conhecerem lá para a gente fazer uma reunião personalizada. Quero saber sobre esse curso, sabe? Quero saber sobre o outro curso, enfim, né? Por favor, é só marcar com a gente, tá? Mas a gente encaminha também essa apresentação. Gente, são 8h10. Acho que foi um bate-papo muito legal, né? Manu, muito obrigada, né, por você estar aqui. Eu acho que você trouxe um pouquinho das informações e desse sentimento American Academy, né? Que eu falo que eu sou super suspeita para dizer, né? Então, é muito bacana para a gente que está aqui, né, na parte. A gente fala do back-office, é muito gratificante ver essa evolução que vocês têm, né? A gente acredita muito nesse modelo do American Academy e todas as oportunidades que ele proporciona. Então, muito obrigada por estar aqui. Com certeza você está aqui inspirando muitas pessoas, né? Então, muito obrigada pela tua presença mesmo, viu? Eu que agradeço, Marina, me senti muito lisonjeada com o convite. Foi muito bom participar desse bate-papo. É, e assim, é assim,
uma gratidão imensa que eu e todos os alunos do American a gente sente por poder fazer parte dessa família, por todo o suporte que vocês dão, tanto para quem é de Curitiba, para quem é de fora. Então, assim, muito obrigada mesmo, eu que agradeço. Obrigada. Pessoal, então fica o WhatsApp. Marion, muito obrigada pela presença. Mabi, também, muito obrigada. Aproveitando, gente, se alguém aqui for de São Paulo, tá? A gente está em São Paulo. No sábado a gente vai participar de uma feira. Manda uma mensagem pra gente que a gente manda mais informações, tá? Em alguns colégios, eu tô falando que colégios do Brasil inteiro estão chamando a gente para apresentar o American Academy. Então, se alguém for de São Paulo, sábado a gente vai participar de uma feira que é aberta ao público. Só manda uma mensagem pra gente, que também podem conhecer a gente pessoalmente. Tá bom, gente? Muito obrigada. Boa noite e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Boa Obrigada. noite. Boa noite.